ao Pod Jana, eu sou a Janaína Almeida e hoje eu tô aqui com mais um episódio com uma convidada super especial, que é a Paula. A Paula, ela é criadora de conteúdo digital, ela é esposa da Carol, mãe da Malu. Eu quero muito hoje ter um bate-papo aqui com ela para vocês conhecerem também. Ela tem 2 perfis nas redes sociais que é super legal, super engajado e a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje. Paulinha, se apresenta. Oi, gente, prazer. Na verdade, meu nome é Paula, como a Jana disse. Atualmente estou casada com a Carol e tenho uma bebezinha linda, maravilhosa. Mostra ela. Gente, olha, todo lugar, depois que você vira mãe, você mostra o bebê 24 horas, né? Então, cadê? Dá pra mostrar aqui, ó? Dá pra mostrar nessa câmera. É a coisa mais linda do mundo. Se vocês quiserem depois, aí você segue o perfil, você vê mais dela. É linda demais. Obrigada, parabéns. eu sou suspeita, viu? Mas... Eu queria que você começasse a falar, você tem uma jornada incrível, né? De rede social, você começou com o Instagram há muitos anos atrás. Sim. E ele tomou um rumo que você nem imaginava. Como é que foi tudo isso? Jamais, eu nunca imaginei. Na verdade, o Instagram começou como um hobby. Eu tenho ele há praticamente 9 anos. Com certeza foi um dos primeiros, né, nesse ramo de gastronomia, porque um é de gastronomia e o outro é relacionado à maternidade, à família, e inclusive família diferente, que no caso é a minha. Mas esse Instagram começou com um hobby. Eu sempre gostei de tirar foto de comida, amava, e aí eu postava no meu Instagram pessoal. Não existiam os stories na época, porque senão, né, eu poderia até ter postado nos stories, mas não existia, então ele ia pro meu feed. Até que várias pessoas falaram pra mim, nossa, cara, são lindas as fotos, tudo mais, por que você não monta um Instagram disso? E eu nunca montava, até que um dia falei, cara, poderia ser, né, um negócio mesmo, vamos montar. Mas sempre foi, assim, de alimentação. Sim, sempre. Nesse perfil, que deve ser super difícil, né? Vocês imaginam uma pessoa criadora de conteúdo, só de... Enfim, né? Tudo de mais gostoso, todos os melhores tem ali. Tanto é que o nome do perfil, né, do seu @ é Quanto Custa Comer Bem. Imagina, e tem também esse detalhe do nome, porque... Além de tudo isso, como uma boa capricorniana, eu sempre quis saber o preço dos lugares, né? Porque você... hoje é mais fácil, mas há 9 anos atrás você não encontrava o cardápio, né? Dos restaurantes no Google, na internet. Então, às vezes, eu queria ir no restaurante e falava, gente, será que é muito caro? Será que é acessível para todo mundo, né? Exatamente. Será que eu tenho que me programar para ir ou eu só chego lá? Legal. Então... O nome veio justamente disso, de quanto custa comer bem, porque eu colocava o valor, sempre coloquei o valor. Antigamente eu colocava o valor da conta, né? Eu gastei R$300 com vinho. E hoje, né, quando ele virou profissional, ele tem o valor individual dos pratos, enfim, a pessoa consegue saber mais ou menos quanto ela vai gastar ali. Ela consegue se programar para ir no restaurante. Então, era um hobby, virou um perfil. Nesse perfil, muitos amigos meus começaram a me seguir e começaram a me dar dica. Olha, padroniza, coloca preço dos pratos, olha, coloca endereço, coloca isso, aquilo, informação, tipo, tem valet, não tem. E virou padronizado, mas não, era um hobby, né? E foi por muitos anos um hobby onde eu pagava para ir no restaurante. Uau! Sim, sempre paguei para permuta, aquela coisa do começo, a permuta demorou anos, né? Demorou uns 2, 3 anos. Acho que eu fiz o perfil mais ou menos em 2016. Em 2018, ele chegou em 10 mil seguidores. Não, 2017 eu fiz. Em 2018, ele chegou em 10 mil seguidores. Você pagava para poder consumir e criar conteúdo. Exatamente. Porque era um hobby, né? Então, eu ia no restaurante e tirava as fotos dos pratos e postava lá. Eu comi um steak tartar, tal, gastei tanto. E... a partir de 10 mil seguidores, mais ou menos, que era na época, quando você podia colocar link, né, no arrasta pra cima, sim, no Stories, daí faz tempo. E aí, a partir desse momento que o Instagram ganhou 10 mil seguidores, ele teve uma visibilidade muito maior, eu comecei a ser convidada para ir nos restaurantes. Então, aí sim surgiram as permutas. Olha, eu gostaria que você visitasse meu restaurante e desse seu feedback e tudo mais.
comecei a ter algumas permutas e isso durou muitos anos. Isso Guarulhos ou nível São Paulo, assim? Não, era assim, Guarulhos eu tenho bastante, né, restaurante, porque eu sou da cidade, nasci aqui, mas ele sempre teve de São Paulo mesmo, né, ele abrangia mais lugares. Mas, a partir desse momento, ele virou um hobby que era um pouco mais profissional, porque até então, quando você paga e vai num restaurante, você posta ali... É diferente de quando você é convidada para um restaurante. Eu me sinto mais na obrigação de tirar uma foto melhor, sabe? É diferente quando o hobby vira algo que você tem uma certa obrigação de fazer. Tá. E no caso, quando foi? Acho que em 2021... Acho que em 2021, ele virou profissional e virou minha renda. Então, a partir de 2021, eu vivo do Instagram, eu vivo da rede social. Não só Instagram, como TikTok, né? Das redes sociais. Hoje eu sou contratada pelo restaurante. Permuta a gente não faz, né? Não faz? Não, assim, é muito raro. A não ser que seja uma pessoa que precise muito, que entre em contato comigo, peça alguma ajuda. E eu tento fazer o que eu consigo ali para ajudar a pessoa. E hoje a sua fonte de renda... Sim, a minha única fonte de renda. É a sua única fonte de renda? Sim, Uau, eu vivo que legal. da rede social, né? Tanto o Instagram quanto o TikTok. No TikTok, hoje, a gente tá chegando em 400 mil seguidores. No Instagram, tá com 240 mil, mais ou menos. Uau! É muita Tem gente. engajamento muito legal, né? Sim, o engajamento é bem legal também. E os seguidores são seguidores raiz, né? São seguidores de muito tempo atrás. Desde a época que era um hobby. A galera fica esperando, né? Ai, o que ela vai postar? A minha irmã me encaminhou um post seu esses dias. Ela falou, olha esse lugar, a gente tem que ir. Mas então, é muita legal gente. Que é isso. Às vezes você não sabe onde ir, você tá buscando algum lugar, você vai lá e ele vira um catálogo, né? Você olha ali e você fala, puta, quero ir nesse restaurante, quero ter essa experiência, porque hoje em dia não é só mais restaurante, tem também resorts que a gente faz, né? Ai, a gente legal. foi recentemente, a gente viajou pra fora, viajou pra Europa, ou vai pra Disney, vai fazer alguma coisa, vai nos Estados Unidos, a gente consegue inserir também várias dicas internacionais, que você pode não usar agora, olha, não tenho uma viagem marcada. Mas você salva, né? Mas você salva, porque você tem a vontade de ir naquele lugar. Então, é legal que você consegue realizar também seus sonhos. Você consegue ver se é acessível ou não pra você, né? Legal. Então, basicamente é isso. Eu acho engraçado, tô aqui pensando, né? A Paulinha, a gente já se conhece há anos e agora a gente se conectou novamente e Guarulhos tem muito disso. Guarulhos é uma cidade imensa, gigante, né? 1.500.000 habitantes, mas é como se fosse interior, todo mundo se conhece, interior, né? A gente fala até puxando... Mas é mesmo. Todo mundo se conhece, então a gente tem tantos amigos em comuns, né? É tão legal isso. E todo mundo fica compartilhando mesmo. Olha, você já foi nesse lugar? É legal, poxa, a Paulinha postou. Então, a Paulinha, enfim, todo mundo conhece ela aqui na cidade. Eu achei super legal a gente falar sobre isso. Ela tem uma outra pauta também, de um outro perfil que ela criou, que é Duas Mães por Aí. Eu queria que você falasse também, assim, pra gente entrar nessa introdução de como foi criar esse perfil, assim. Foi de repente, você falou, poxa, eu não quero misturar, né, enfim, os assuntos. Como é que foi isso? Na verdade, assim, o Quanto Custa Comer Bem, o nome me prende muito, né? Eu acabo tendo que falar muito de gastronomia. Inclusive, quando eu faço review fora do Brasil ou dentro de resort, ele é voltado para a gastronomia do local. Não tem muito como fugir daquilo. Eu tenho vontade há muitos anos de fazer talvez até alterar o nome da página para poder falar de outros assuntos. Só que hoje em dia é muito difícil porque é um nome consolidado. Então, hoje ele virou uma marca, uma empresa, né? É completamente diferente do hobby que era anos atrás. Sim. Então, eu acabei, quando eu fiquei grávida, eu criei o perfil Duas Mães por Aí. Seria um perfil que eu poderia falar sobre tudo, né? Duas mães, elas falam absolutamente de tudo. Eu consigo falar... ela não me prende mais esse nome. Sim. Então... eu foquei no começo sobre a FIV. Então, se você olhar o perfil, né, nós fizemos FIV, obviamente. Se você olhar no começo, a gente fala, inclusive, de valores de FIV. Muitas pessoas têm curiosidade, porque não é barato, gente. É uma programação, né, que você tem que fazer. Então, muitas pessoas tinham essa dúvida. E a gente fala abertamente sobre tudo, né? FIV é somente rede privada? FIV, sim.
hoje em dia para você fazer. Inclusive, isso é muito triste, né? Porque as pessoas estão tendo filho cada vez mais tarde. Eu falo até de casais heterossexuais, né? Que são pessoas que não conseguem ter filhos, porque hoje em dia as pessoas têm filho mais tarde do que tinham antigamente. Com 20 anos, nossa, Verdade. meu pai e minha mãe estavam com, né? Já tinha 4 filhos, agora eu fui ter com 35. Sim. Então, o corpo da mulher, ele tem um prazo, né? Infelizmente. Então, se você não se programa, você vai acabar, talvez, caindo numa FIV, né? Então, não é só para casais LGBT. Sim. Existe uma parcela muito grande, Sim. mas são pessoas que não conseguem hoje, né? Você sabe, Paulinha, vou até te falar isso. Quando eu descobri o diagnóstico de câncer de mama, Uhum. a primeira pergunta que o médico fez pra mim foi: você quer fazer o congelamento dos óvulos? Porque a quimioterapia pode te deixar infértil e você pode não ser mãe mais. Isso foi um choque pra mim, assim, de realidade, porque foi um processo difícil, né? Enfim, logo depois também, na mesma semana, eu recebi um pedido de divórcio do meu marido e foi uma coisa que eu fiquei assim, poxa, será que acabou todo esse sonho? Eu era mãe já ali do Lucas, mas eu tinha isso na minha cabeça. E se eu for mãe de outra criança? E eu não tive acesso a isso. Quando você vai buscar essa informação, eles dizem, olha, é muito caro, não tem, né, através do convênio médico, Não. do SUS. Então, foi uma coisa que me freou na hora. Eu falei, então, não é o momento, então não vou atrás disso. Então, eu tinha essa opção e muitas pacientes têm essa opção, assim. Vocês querem fazer o congelamento de óvulos, precisa, né, ir para esse caminho de congelamento, para Sim. futuramente fazer uma FIV, mas o custo é muito alto, e é um absurdo Sim, isso, né? Não é para todos. Não é para todos. Tá. É um processo hiper difícil, é um processo cansativo. Eu falo assim, é cansativo emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Então, a FIV é um processo complicado. No nosso caso, nós tínhamos que fazer, poderia ser uma inseminação também. Tem uma diferença, vocês sabem. Que a inseminação você pode fazer direto, né, na pessoa. A FIV não, você faz por fora, né? Você congela o embrião, congela, né, os óvulos e faz Você a congelou os junção. seus óvulos. Não, eu não fiz. No nosso caso, a Caroline fez metade do processo e eu fiz metade. Então, a Caroline estimulou os óvulos, conseguiu fazer nossos embriões, então a gente ficou com 2 embriões, nós tivemos que comprar o sêmen, tá? Então é uma compra a gente pode comprar nacional ou internacionalmente, nós optamos por internacional, que a gente tem mais dados, né, do doador, consegue saber o hobby do doador. Mas no Brasil tem esse acesso Existe também? e sai mais em conta no Brasil, mas você não consegue ter muitas informações. Basicamente, olha, o doador é sangue tipo O, positivo, olhos castanhos, cabelo castanho, basicamente são poucas informações. Quando você compra do Banco Internacional, você tem acesso a todas as informações ali dele. Obviamente, não de nome, enfim, a gente não tem esses acessos, mas a gente consegue até ver foto de criança do doador. Então, pra gente era importante ter mais acesso para ter nossos filhos, então a gente resolveu comprar do Banco Internacional, que demorou meses para chegar, enfim, isso daí também é um processo caro e complicado, tá, de fazer. Quando o casal LGBT, existe a compra do óvulo ou a compra do sêmen. Ou quando o casal é hétero, mas o casal não tem mais, a mulher passou da idade, já não tem qualidade dos óvulos, também é comprado, tá, óvulo, sêmen, isso existe muito em casal hétero, mas principalmente no casal homossexual existe. Uau! E até ia te perguntar isso, né? Quais conselhos que você daria para outras mulheres LGBT que estão nesse sonho da maternidade, que querem fazer uma inseminação artificial? Qual caminho, assim? Quem você procura? Como é que foi isso para você? Então, para mim, na verdade, assim, eu casei em julho de... Gente, eu sou perdida com data, mas eu acho que foi 2022, vai fazer 2 anos agora. E em agosto eu tava na clínica. Então, assim, a gente já tinha 35 anos, né? Eu tava com 34. A Carol ia fazer 35 em agosto, então era o prazo, assim, limite. Mas vocês já estavam juntas há muitos e muitos anos. Eu conheço a Carol há mais de 10 anos. Sim. A gente teve um namoro há uns 7 anos atrás. Muito rápido, um namoro muito rápido. E a gente se reencontrou em 2020, na pandemia. Então, esse ano faz 4 anos que a gente tá junta mesmo. Que a gente ficou juntas. Mas nós nos conhecemos há muitos e muitos anos.
Então, nossas famílias, amigos, já tinha esse vínculo. Só que aí, a gente ficou noiva muito rápido, né? Na verdade, eu fiquei noiva com 6 meses de namoro. Com 8 meses de namoro, a gente comprou um apartamento. Uau! Sim. Que legal. E com 1 ano e pouco, a gente tava casada, sabe? Com menos de 2 anos de namoro, a gente casou. E com 3 anos, a gente tava com a nossa filha já. Então, a gente é bem rápida também. Mas a idade pesou nesse processo e nessa escolha também. Tá. Porque justamente assim, a gente casou em julho, em agosto estávamos na clínica para ver qual que era a situação. Eu fiz todos os exames, eu tenho óvulos também, poderia ter feito a FIV, mas a gente sempre quis, desde o início, que o óvulo fosse de uma e a outra gestasse, para as duas terem a participação. Ai, que linda. Então, se não desse, e era nosso desejo, pegar os óvulos da Carol e eu gestar. Ela nunca quis gestar uma criança, nunca foi vontade dela, mas se ela não conseguisse, ela faria. Então, a gente poderia inverter. Como foi isso pra você? Eu lembro que no comecinho da conversa que a gente conversou e você me trouxe que foi muito difícil o processo da gestação. Nossa, muito. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, gente, olha, eu já vou falar. Não foi fácil mesmo. Porque o meu sonho sempre foi gestar e ser mãe, tá? Esse era meu sonho desde que eu lembro que eu me conheço. E aí a gente cria expectativas de algo que não acontece, tá? Então, assim, primeiro conselho, quem for ter um bebê, não crie expectativas de nada. Não romantize a maternidade. Não esquece, porque não existe isso, cara. Então, assim, nem a maternidade, e quando você tá grávida de um dia, você já é mãe ali. E eu falo muito isso porque como eu tive muitos problemas na minha gestação, alguns devido provavelmente à FIV, talvez, porque a porcentagem fica maior, né? Eu tive diabetes gestacional. No começo eu tive descolamento ovular, fiquei 1 mês sentada. Então, assim, a FIV já é difícil em si, né? Falando emocionalmente, porque você tá no processo, você não sabe se é certeza. Conseguimos 2 embriões, aí você fica 8 dias ali olhando uma pra cara da outra, esperando, tipo, vai dar positivo? Quando você engravida naturalmente, você simplesmente, nossa, eu tô grávida. Tô grávida. Esse era o meu sonho, né? Não tem aquela expectativa por trás, aquela ansiedade. Imagina a ansiedade que vocês passaram. Não, né? eu não conseguia dormir, né? Porque como que você... Olha, pode ser que você tá grávida, pode ser que não. Você, né, fez a implantação, você fez a TEC, que chama, né? Que é a transferência. E você fica lá 8 dias assim, tô grávida, não tô? Deu certo, não deu? E assim, querendo fazer um exame de gravidez, né? Uau. E esperando, porque se você fizer antes da hora, pode dar um negativo e você tá grávida, né? Então, assim, pra que você vai sofrer? Então, eu falei, vou esperar os 8 dias. Então, a FIV em si, ela é difícil desde o início, né? As mulheres são muito fortes, inclusive, para passar por esse processo. A Carol fez a coleta dos óvulos, conseguimos os embriões, fizemos testes genéticos nos embriões, a gente viu a qualidade do embrião e já sabíamos até taxa de aborto ou não, qual que era a taxa. Então, era muito pequena no nosso caso, por isso que eu coloquei 1. Porque eu ia colocar 2. Falei, meu Deus, pode ser que engravide gêmeos e não é o que eu quero agora. Então, vamos colocar um só. Imagina. Bom, deu tudo certo, engravidei. Tive descolamento ovular no começo. Fiquei sentada, 1 mês sentada. Não consegui trabalhar. E não estava nos meus planos, né? Porque agora eu sou autônoma. Se eu não trabalho, eu não recebo. Então, isso é muito complicado também, né? Foi algo que eu tive que me adaptar na gestação e no trabalho. Depois disso, eu tive uma alergia muito forte, que o médico veio me falar que poderia ser toxoplasmose. Uau. Gente, que pra grávida, né? Meu Quem Deus, sabe, é um negócio terrível. Sim. Então, pra mim, acabou comigo ali. E aí, a minha médica mesmo, a minha obstetra, Paula, você não tá com nada. Porque eu fui pro hospital ver isso, porque eu tinha que verificar. Ela me ligou e falou, você tá com prurido gestacional, cara. Graças a Deus. Poucas pessoas têm, mas você teve. Eu tive tudo. Eu tive tudo. Tive síndrome do túnel do carpo. Ia passando um tempo, eu melhorava de uma coisa, acontecia outra. Eu tive diabetes gestacional. Pra quem não sabe, a diabetes, ela não tem a ver com a diabetes normal, né? Ela vem da placenta, ela é hormonal, essa diabetes gestacional. E mulheres que fazem FIV têm mais chances de ter, porque a gente toma uma bomba de hormônio para engravidar, né? Não sabia. Sim, eu também não sabia, descobri tudo na gravidez. Então, quem faz FIV tem muito mais chance de ter. A idade também interfere, tá? Mulheres que engravidam mais tarde. Existem vários fatores, né, de risco e eu fui premiada. Aí tive diabetes gestacional, fiquei mal com essa história. Passou isso, eu tive algo que chama plaquetopenia, que eu não sei se você já ouviu falar. Nunca. Então, as plaquetas começam a baixar na gestação. Sim.
O normal acho que é de 250 a 350. Sim. E as minhas chegaram, acho que em 90. Então, assim, a médica me deu um prazo ali. Se chegasse em 80, teria que fazer o parto. Só que eu tava grávida nessa época de 28 semanas. Então, a bebê nasceria super prematura. O risco não é pro bebê nesse caso, é pra mãe. Então, eu fiquei desesperada. Tô chocada, porque é tanta coisa que você passou ao mesmo tempo. Eu não imaginava. Sempre te seguir, né? E eu não sei se você chegou a ficar postando tudo isso. Eu postei bastante sobre isso, mas assim, a gente tem que estar bem pra falar sobre, né? E eu demorei muito tempo pra estar bem de tudo, né? Cada vez eu melhorava de uma coisa, aparecia outra. Então, a minha gestação, eu gostaria de ter feito mais conteúdo, inclusive falado sobre. Eu fiz bastante, mas não tanto quanto eu gostaria, porque eu não tava bem pra isso, né? Fazia terapia, inclusive. E eu ia te perguntar agora da terapia, porque uma amiga disse pra mim assim, ó, sem terapia, que passou por um processo parecido, ela disse, sem terapia eu não conseguiria. E a gente já sabe disso, eu até com o diagnóstico, com a doença que eu tive, todo mundo vai pra esse caminho. Gente, é importante a terapia. Muito. Quando você passa por, enfim, por alguma coisa que foge ali do seu controle, a terapia vem pra te acalmar, pra colocar tudo no lugar. E eu queria que você falasse disso. Foi essencial pra mim fazer a terapia, porque eu tava assim, como que é algo que eu quis muito, né? Eu sempre quis gestar e tudo mais. Criei expectativas e outra. Não coloquei os 2 embriões pra ter gêmeos, justamente porque eu queria uma gestação tranquila. Uau. Então, eu não tive, né? E, inclusive, você é gêmea e eu também sou gêmea. Eu sou gêmea de um menino. Eu não sabia! Sou gêmea de um menino. Então, é igualzinho, bivitelinas, né? E eu nasci de 7 meses. Então, eu gostaria de uma gestação muito tranquila. Então, eu falei, eu não quero colocar os 2 pra não ter problema. E, no caso, aconteceu um monte de coisa. Você sabe que a minha mãe, ela traumatizou tanto a gente com isso, assim, de uma gestação tão difícil, gemelar. E ela conta, assim, que teve pré-eclâmpsia, que ela quase morreu. Olha, toda a vida eu pensei, meu Deus, eu nunca quero ter gêmeos, é muito sofrido, né? Eu não sabia que você era gêmea. Então, eu tenho o mesmo pensamento, assim. A minha mãe, na verdade, não teve esse sofrimento todo, mas a gente nasceu prematuro, é uma gravidez que não é fácil. Não. Então, eu falei assim, cara, eu não quero isso. Então, quando a médica falou, olha, os embriões são muito bons, provavelmente vem os 2. Eu tava com muito medo do negativo, né? Do verdadeiro negativo. Tava com muito medo de colocar o embrião e não dar certo. Eu achei que eu não ia ter psicológico pra isso, sabe? Então, eu falei, acho melhor colocar os 2 e... Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Mas quando ela me falou isso, e aí eu comecei a repensar, conversei muito com a Carol sobre isso. A Carol sempre me apoiou em todas as minhas decisões, né? Legal. Mesmo porque era meu corpo. Então, ela sempre me apoiou. E a gente conversou e definiu que colocaria uma só. Um embrião só. E no caso, graças a Deus, a gente colocou um embrião em uma tentativa e deu certo, que veio a Malu. Foi a melhor coisa da nossa vida. E a estatística, como funciona? Normalmente faz várias tentativas para conseguir dar certo a FIV, como que é isso? Quanto mais tentativa você faz, eu não sei porquê, falando, né, medicamente, mas assim... Quanto mais tentativa, é mais fácil de dar certo. Tá. Eu não sei se seu corpo, sei lá, se prepara pra isso, mas assim, a primeira é mais difícil de dar certo. Quando você coloca 2, na terceira vez, eu acho que as chances chegam a 70%. Aí é o ideal, eu acho que vai de 50%, 60% e 70%, é algo assim nesse sentido. Então, eu conheço pessoas que colocaram 2 embriões e veio um só, várias, inclusive. Mas no nosso caso, a gente colocou um na primeira tentativa e deu certo. Essa plaquetopenia que eu te falei do parto, né? Eu sofri muito, porque a bebê não tinha risco de vida, era eu que tinha, porque as plaquetas baixando, você não consegue fazer a cirurgia, né? Pra ter o bebê. Então, ela me deu o limite de 80 mil plaquetas, e eu, a cada 2 dias, fazia exame de sangue. Então, eu fiquei das 28 semanas até 36 e 6 dias, que foi quando a bebê nasceu, fazendo exame de sangue a cada 2 dias. Você sabe que você tá falando isso? Eu tô me vendo, porque numa outra situação, claro, você falando da maternidade, mas comigo, eu tive isso, eu não sabia nem que o nome era esse. Quando você passa pela quimioterapia, e eu fiz 16 ciclos, a tendência é você cair muito a imunidade, as plaquetas baixarem muito, e a minha sempre foi 280 e chegou em 60. Então, era uma situação que era um desespero, assim, eu repetia meus exames
toda semana para conseguir realizar o próximo ciclo e foi tão difícil, porque a gente fica naquela expectativa, né? Enfim, por conta de uma doença, mas eu ficava imaginando, meu Deus do céu, o que precisa fazer? Aí minha mãe me dava inhame, me dava um monte Não, também come inhame. Manda comer um monte de comida e fala, não, vamos comer isso para aumentar, para aumentar as plaquetas, aumentar essa imunidade. Você fez isso? Você também chegou... comi inhame, lógico. Fiz tudo que eu poderia fazer, Tá. mas assim, você não tem muito o que fazer, não tem remédio, não tem o que fazer. Então, nesse caso... o meu medo era a bebê nascer muito prematura. Porque se chegasse em 80 mil com 30 semanas, ela nasceria com 30 semanas. Então, eu comecei a sofrer muito. Na gravidez, a gente tá com muito hormônio. Foi muito difícil mesmo. Mas graças a Deus, eu acho que ela chegaria talvez até em 39. Eu não poderia passar de 39 por conta da diabetes gestacional. Tem essa também. Talvez ela chegasse, mas eu tava tão cansada, eu tava tão estafada de uma gravidez tão difícil que eu tive, que a única coisa que eu falei quando eu engravidasse, pode ser parto normal, não vai, pode ser qualquer coisa. Eu me preparei pro parto normal, a gravidez, assim, até chegar na plaquetopenia. Quando chegou nisso, eu falei, gente, eu quero que tire... Assim, com segurança. Com segurança, eu não quero mais, assim, fazer o parto normal. Não quero... Sabe quando eu tava até desanimada em relação a isso. Mas eu acho que a mulher tem que entender isso, né? Eu vejo muitas pessoas que se frustram e falam, não, porque eu quero ter um bebê humanizado, vai ser um parto na banheira, ou vai ser um parto, né, natural. Ou aquelas que só querem se for cesárea. E a gente não escolhe, né? A gente tem um plano, mas quem decide tudo é Deus, né? Com certeza. Eu conheço muitas mulheres que tiveram todas as dores do parto tal, caíram numa cesárea. E esse era o meu maior medo, né? Você passar por tudo aquilo e cair numa cesárea. Então, assim, eu falei assim, a única coisa que eu não vou fazer é marcar parto. E chegou num determinado momento que eu falei, eu quero marcar o parto. Uau. Porque eu já estava no meu limite. A Malu físico e emocional. De quantas semanas? 36 mais 6, porque olha como são as coisas. Eu marquei pro dia 10/10, que faria 37 semanas e 2 dias. E a médica falou que poderia só fazer nesse caso porque minha gravidez virou de risco. Então, ela poderia tirar a bebê com 37 semanas. E aí eu falei, pode, vai estar pronta, tá bem? Ela tava sempre... A Malu sempre esteve muito bem, né? Fofinha. Quem tinha problema era eu, ela nunca teve. Então, ela falou assim, Fofa. vamos fazer o parto dia 10/10. Terça-feira. E eu sofrendo com isso de uma decisão minha, né? Eu falava, gente, eu não sou Deus para escolher a data que minha filha vai nascer. Sofria muito com isso. Quando foi sábado, 6 da manhã, estourou minha bolsa. Você teve aquela bolsa que estoura Exatamente, muita. Uau! Exatamente, eu tive esse momento ali da gestação. Você não estava sozinha nesse momento? Não, eu acordei, levantei pra fazer exame de sangue, porque eles iam em casa a cada 2 dias, já eram meus amigos ali, os caras já... Oi, quer tomar um cafezinho e tal? Eu levantei 6 da manhã pra fazer o exame, que tava agendado, no sábado. E quando eu levantei da cama, que o cara tinha chego, aí estourou minha bolsa. Desespero. Eu tava com a Eu não Camille. consigo imaginar. Não, mas na hora eu tava tão... Gente, o que vocês, assim, falando, talvez vocês não entendam, mas eu tava querendo tanto que ela nascesse, porque, assim, na minha cabeça, eu tava com tantos problemas né, na gestação, que ela nascendo, ela nasceria saudável. Porque eu tava com medo de tudo já. Eu falei, eu quero que ela nasça. Eu preciso que ela nasça, porque não tá legal o negócio aqui. Sim. Então, quando estourou a bolsa, eu fiquei super aliviada e tranquila. Eu não Uau. fiquei desesperada nada. Tipo, a Carolininha, ai, meu Deus, meu Deus. Ela que ficou. Nossa, e eu não senti dor. Eu fiquei, nossa, tranquilaça. Eu tava super feliz com isso. Até que eu comecei a sentir as contrações indo pro hospital, menina. E, pelo amor de Deus, aí... Eu sei bem o que é. Você teve um parto normal, não? Não, eu cheguei do Lucas, né? O Lucas nasceu com 38 semanas. E tava programado também, assim, vamos esperar para ver até onde vai. Mas nossa, eu sofri tanto, com muita dor. Ficou aquela contração, né? Enfim, muito forte. E aí depois foi piorando a situação. E eu lembro que o médico falou, vai pro hospital, espera. E eu chego lá 1 hora. E não chegava nunca. Meu Deus do céu, não. E eles tentando induzir, não tinha dilatação. Foi um terror, assim. Eu sofri bastante. Eu não sofri nada, porque eu cheguei no hospital... Com dor, né? Lógico. Aí cheguei lá, a bolsa tinha estourado. Eu tava com as dores do parto ali, mas não cheguei ao ápice nunca, nem perto.
Me examinaram, a médica falou, olha, essa dor vai ficar 20 vezes pior e você vai esperar até amanhã, vai demorar um dia pra nascer do jeito que tá aqui o andamento. Uau. Aí eu falei, o quê? Pode tirar agora. Eu já não vou passar por isso. Foi rápido assim? 6 da manhã estourou minha bolsa, 7 eu cheguei no hospital, ela nasceu 10:06 da manhã. Tô chocada. Graças a Deus foi super rápido, deu tudo certo, super saudável, porque meu medo era esse, né? Da bebê nascer e não ficar comigo, e ela nasceu, ficou comigo o tempo inteiro, foi maravilhoso. E aí depois disso foi só sucesso, assim. Mas a gestação em si foi bem complicada. Mas depois você vê como vale a pena, né? Ai, como, né? Coisa Uma mais gostosa. linda. A gente fica só acompanhando só a rotina da Malu. No começo, né? Logo que ela nasceu, eu pensava, meu Deus do céu, dá vontade de estar ali junto, acompanhando a rotina de tão gostosa que ela é, Ela né? é mesmo. E você tá falando isso, eu tô lembrando do meu outro parto também, do Benício. O Benício nasceu com 36 semanas. E a gestação inteira eu era investigada com aqueles testes, né, de glicose, porque todo mundo falava, é diabetes gestacional. Ai, com certeza. Porque ele aumentava o peso muito. Então, ele nasceu com 36 semanas, com 3,5 kg. Meu Deus. Assim... Se você chegasse até o final... Imagina até 40. Nossa. Imagina com 40 semanas, gente. Então. Quanto que não dava isso? Então, assim, ele é um gordinho fofo, gostoso. Mas eu sofri, hein? Meu Deus, eu tinha que ficar fazendo esse teste, é ruim, né? É meio ruim. Dessa glicose, assim. Você tem que tomar uma coisa tão ruim, tão doce. E eu repetia o tempo todo. O tempo todo tinha que eu repetir. fiz recentemente ele pra descartar, né? Que ficou com a diabetes. E graças a Deus aí eu não fiquei com a diabetes. A síndrome do túnel do carpo saiu. Eu não sei o que é isso. Você Assim, comenta um pouquinho? É como se fosse um problema na circulação. Então, a minha mão inchava muito, doía, uma dor insuportável, né? Eu tive que, inclusive, alargar minhas alianças, porque eu fiquei 1 ano esperando voltar e não voltou mais. Assim, a minha mão direita, ela ficou normal, a esquerda não voltou mais. Então, ela é inchada. Então, eu acordava de madrugada com... Mas o sintoma é inchaço? É e isso? dor, e muita dor. Ah, dor. Muita dor na Uau. mão mesmo. Assim, foi o que eu tive. Você pode ter dor em outros lugares, mas a minha ficou na mão. Então, é uma dor insuportável, né? Na gestação tinha essa também. À noite, eu acordava de madrugada de dor, né? Então... Nossa, Paulinha, mas tudo foi passou. sofrido, Mas é o que eu falo, Ainda bem assim, que né? Tudo passa, assim, né? É que o ruim é que você fica ali 9 meses naquela situação. Eu falava, meu Deus, tipo assim, ainda faltam 2... Eu juro que eu tava na contagem, assim, de... Meu Deus, ainda faltam, tipo, 35 dias. 34 dias, gente, era uma coisa assim, muito louca. Não, mas eu me identifico, sabe por quê? O Benício, eu tive, logo depois do câncer, eu não poderia engravidar e eu descobri ele dentro da máquina de ressonância. Meu Deus. Menina, eu quase morri. Quando o biomédico veio e falou, olha, você tem que sair da sala agora, né? Eu já tinha feito um monte de exame de radiação e ele falou, tem um bebê na sua barriga? Eu falei, meu Deus, como que vai ser tudo isso agora? Então, eu passei a gestação inteira que eu tinha que fazer exames de controle por conta da doença, sem fazer exames, porque eu não podia realizar nenhum. Tudo vinha alterado por conta daquele boom de hormônio que a gente passou, né? Que passa na gestação. Nossa, mas foi muito difícil, muito assim, eu também contava, não passei por nada disso, eu nem tenho o que reclamar, porque foi uma gestação tranquila, apesar de ter a suspeita de diabetes o tempo todo, né, gestacional, mas, meu Deus, como foi difícil, assim, pra mim, o meu psicológico, sabe? Poxa, eu acabei de vir de uma doença, como que é engravidar e será que eu vou ficar doente de novo, sabe? Então, foi bem punk, assim, pra mim. Foi As difícil. pessoas, elas romantizam muito a gravidez, Nossa. assim. Diabetes gestacional era um negócio que eu nem sabia que existia, assim. Fui descobrir depois, então... Porque ninguém fala sobre, ninguém fala. Então, no meu perfil no Duas Mães Por Aí, eu falo muito sobre tudo. Desde, né, das dores e as delícias ali da maternidade e desde a gestação. Então, o pessoal acompanhou a gestação e vê hoje a Malu hoje está na introdução alimentar, que está fazendo um sucesso. A gente posta bastante dela na introdução alimentar e ela come super bem, graças a Deus. Então, assim, aí o pessoal vai à loucura, né? Mas sem contar que a Paulinha, acho que é a única pessoa que eu conheço próxima a mim que faz isso. Ela faz aquele mêsversário da criança. É coisa mais... Eu queria mostrar. Ai, pior que agora eu queria mostrar isso. cabeça, Tem que entrar no perfil dela, chama Duas Mães Por Aí. E é incrível, assim, cada mês é um mês temático. Como é que você faz pra Aqui, escolher ó. o tema? Dá pra ver aqui
O do sushi? Eu não aguento esse sushi. O sushi pra mim foi um dos Não, melhores. mas todos são de comida mesmo, né? O tema. Eu mando fazer a roupinha dela, mando fazer a fantasia. Então, eu me planejo já no mês. E aí tem a Rô, que é uma fofa que faz os mini bolinhos pra gente. Porque assim, eu fui bem restritiva no começo com ela. As pessoas só iam em casa, só a família, e de máscara até 45 dias dela. É que você teve o bebê na pandemia. Já não era pandemia. Não era tá. pandemia, mas eu tava completamente restritiva de... Olha, vou te falar, depois de tudo que eu passei, ela é um meu bibelozinho ali, ó. Eu falei, não, ela é muito preciosa, essa criança. Ela já seria de qualquer forma, mas assim, ela é nosso bibelô. Então, muitas pessoas acham que a gente até é, inclusive, muito protetora dela, mas eu prefiro que seja assim, porque muitos amiguinhos da Malu, amigas minhas que tiveram bebês, Sim. foram internados. Isso não é descuido da mãe, mas acontece de uma pessoa que tá um pouco gripada, chega na tua casa, isso vira um problema sério. Então, ela é muito bebezinha, sem vacina, só com máscara em casa. Então, a gente nunca fez festa de mêsversário, né? As pessoas fazem, tipo, festa, né? Bolo, não sei o quê, convida pessoas. A gente não chamava nem a família. Sim. Então... esses mini bolinhos que a gente faz, né, que são temáticos, é justamente porque é para uma foto. A gente comemora com a foto dela para ver a evolução dela, mas a gente não faz a comemoração do mêsversário como o pessoal faz. Hoje ela tá com 8 meses, até daria para fazer, mas a gente nunca fez e vai fazer só a festinha de um ano. E você acha que esse fato que você tá me trazendo agora, de ter restringido acesso a ela, isso protegeu em relação a doenças respiratórias? Sem dúvidas, é isso que eu tava te falando, assim, dos bebês que eu conheço, são muitos, 70% deles ficaram internados, ficaram bem doentes, e a Malu, a gente teve essa proteção, e a gente tem até hoje, inclusive, no caso de até a família mesmo, por exemplo, gente, não beije a mão do bebê, tá? Esse assunto é delicado, porque quando eu não era mãe, eu falava, gente, essa mulher é louca, né? Frescura. Nossa, que frescura, imagina. Só que hoje eu sou essa doida, né? Porque eu falo simplesmente, gente, não beije a mão do bebê. Nem avós, nem tios, porque assim, o vírus não sabe que você é avô, que você é tio, nem nada. Então, a gente tem esse cuidado com ela, esse zelo até hoje. Não criamos ela numa bolha, tá? Hoje em dia ela, inclusive, tá colocando a mão no chão, passa a mão não sei aonde, põe a mão na boca. Ela tem que ter os anticorpos dela, a gente deixa. Eu falo alguns cuidados específicos que acabou que ela... ficou doentinha agora uma vez, que não chegou, graças a Deus, nem perto de ser internada. Ela tomou um remedinho, ficou bem. Fofa. Tá fazendo quase 9 meses e tá super bem e saudável, sabe? Então, pra mim, tudo vale a pena, porque esses cuidados valem a pena. Ela tá super bem, sabe? Você tem razão. Comigo foi o contrário de tudo isso que você tá trazendo, porque a gente veio da pandemia, né? Enfim, veio pós-pandemia, né? O Benício. E foi difícil demais, porque a gente queria estar em contato com as pessoas. E o Lucas tem... O Benício tem um irmão mais velho, que é o Lucas, que estava em escola, que traz aquela situação dos vírus. Nossa, então assim, os primeiros 30 dias do Benício, ele já teve um vírus que é super importante aí, que é da bronquiolite, já foi internado. Então... Ele teve 4 vezes. Deus me o Circincial aí, sei lá o nome exato dele. Circincial, né? Tem um nome desse vírus. Nem sei, graças a Deus, eu nem sei. Gente, mas 4 vezes bronquiolite. Então, isso daí é que a gente tentou evitar. Surreal. Até, inclusive, pessoas que eu amo muito, por exemplo, meu afilhado. Ele tem 5 anos, ele mora no meu prédio. Ama a Malu de paixão e tudo mais. E a gente esperou, inclusive, essa minha amiga, né? Que é minha melhor amiga, que é mãe dele... Super partiu dela também esperar esse momento de ele só conheceu a bebê depois de um mês. Porque a criança quer pegar, quer, né, encostar e tudo mais, quer chegar perto, mas ele tá na escola. A escola tem muitos vírus. O bebê de um mês não tem uma vacina, não tem um nada. Não tem uma imunidade. Então, assim, nós fomos... se quiser usar a palavra chata, pode ser. Mas a gente foi bem cuidadosa e zelosa com ela. Todo mundo respeitou a gente. Todo mundo viu que a gente passou na gestação também, né? Eu, no caso. Então, nós fomos muito respeitadas, nunca tivemos problema com isso. E hoje, a bebê foi pra Europa, ficou 20 dias com a gente, fez uma Eurotrip. E não teve nada, sabe? Super bem, saudável, exatamente. Eu ia te perguntar isso, porque como eu fiz mastectomia, depois tive o Benício, não amamentei...
eu me senti culpada, porque as pessoas falavam assim, ele vive doente porque você não amamenta, né? Você não teve leite. E eu senti uma culpa durante como muito as pessoas tempo. falam um negócio desse? É inacreditável. Não, te juro. Assim, Eu queria saber de você. Você chegou a amamentar? Amamentei, mas assim, nunca foi exclusiva. Como eu tive diabetes estacional, a Malu teve hipoglicemia na maternidade, o que é bem perigoso, né? Então, eles deram fórmula para ela no primeiro dia de vida. Uau. Deram um copinho com fórmula. Nisso a gente foi tentando tirar, ficou uns 10 dias, assim, mais ou menos tentando tirar e deixar ela só no peito. Até que chegou um momento que ela ficou 2 dias no peito, ela emagreceu, tipo, meio quilo. Para um bebê de 3,5 kg, ela foi... Não, 2 quilos e... Ela tava com 3 quilos, foi para 2,5. Então, assim, foi drástico em 2 dias, gravíssimo. E aí a médica falou, volta com a fórmula. E voltamos. Não sei exatamente o que aconteceu, porque eu tinha muito leite. Mas talvez ela não mamasse muito bem, não mamava direito. Então a gente mesclou. Sempre foi uma amamentação mista. Eu fiz de tudo para amamentar, que também a amamentação é complicada. Mas deu certo. Então eu parei de amamentar na viagem, o que já seria também uma escolha minha. Amo amamentar, amamentaria até os 20 anos dela, se pudesse, porque eu amei amamentar. Mas por questões de saúde, né? Eu preciso me cuidar. Até em questão da diabetes, não tenho diabetes mais, mas eu tenho aquele gene ali da diabetes. E a minha endócrino pediu para eu tomar alguns remédios, algumas coisas que hoje eu faço tratamento, que na amamentação não seria legal. Não é proibido, mas não é legal. Tá. Então eu já estava com esse plano de parar após os 6 meses. E acabei parando mesmo na viagem, mas por escolha dela, pra você ver como são as escolhas, né? As coisas. Eu planejo algo até o nascimento dela foi desse jeito. Eu planejei dela nascer num dia, e ela nasceu no dia que ela quis. E eu planejei parar a amamentação assim que eu voltasse de viagem. E ela parou no meio da viagem, né? Ela não quis mais mamar. E foi algo que eu achei que eu sofreria muito, porque, como eu te falei, gostava super. E não, foi bem tranquilo para as duas. E a gente sendo feliz é o que importa, sabe? Assim, é que naquele momento, né, eu ali tava... Pra mim foi difícil, porque o que aconteceu? Eu cheguei na maternidade e eu não sei se o médico não informou a equipe, mas quando você sai do centro cirúrgico e vai para observação, por exemplo, eles te entregam o bebê. E tem várias mães ali que ficam naquele espaço, né, do pós-operatório, e no meu caso foi cesárea, e eles me entregaram. Eu lembro de uma enfermeira colocar ele aqui e falar assim, mãe, amamenta, e saiu da sala. Aí eu, amamenta como? Fiquei em desespero. Falei, meu Deus, o que eu faço? E ele chorando, e eu não sabia o que fazer. E aí eu tentava falar, até falar, eu tava tão assim, ainda daquela coisa de voltando, né? De uma anestesia. Foi super difícil. E aí ela conseguiu vir até a mim, ela falou, que aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu sou mastectomizada e eu não consigo amamentar o meu filho. Ela, mas ninguém informou isso aqui pra gente, desculpa. Então foi assim, logo no primeiro dia do nascimento dele, foi muito traumático pra mim. Com certeza. E ouvir de outras pessoas, assim, né? Às vezes sem nenhuma maldade, sem nenhum conhecimento, mas, poxa, ele vive doente porque você não amamentou. Aí você fala, meu Deus, que culpa. Nasce a mãe, nasce a culpa. Exatamente o que eu ia te falar agora. Uma coisa maluca. Exatamente o que eu ia te falar agora. Só que, assim, as pessoas têm que colocar as pessoas pra cima, né? Principalmente mulheres. A gente tem que ter sororidade, a gente tem que se apoiar. E não uma colocar a outra pra baixo. Assim, eu acho um absurdo, né? Mesmo que, não é por maldade, mas as pessoas têm que começar a ter noção do que elas falam. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão sem noção. E trabalhando com internet, eu tenho autonomia pra te falar um negócio desse. As pessoas perderam a noção do que elas escrevem, do que elas falam. Elas não sabem como vai afetar o outro. Se você ficar chateada com isso ou não, de amamentar ou não. Então, assim, a internet, ela trouxe muitos benefícios, mas ela não trouxe coisas boas em relação a isso. Ela deu voz para as pessoas que não deveriam ter voz naquilo. São pessoas... muito difícil você lidar com isso. Hoje em dia, eu exponho a minha bebê na internet. Ela gosta mais que eu. As fantasias, se eu mostrar colocando nela, ela chora pra tirar. Porque ela ama, Mentira. ama. Ela nasceu, gente, ela é comunicadora. Ela nasceu pra isso. Ela é filha de blogueira. Então, ela... Fofa. Não, se eu te mostrar os stories, ela olha pros stories, ela interage ali. Eu fico chocada. Ela ama. Então, eu pensei muito nisso quando ela nasceu. Coloco ela ou não? Mas
ela é tão maravilhosa que eu não consigo deixar só pra mim. Sendo bem sincera, a verdade é essa. Ela é o bebê mais maravilhoso que eu já vi na vida, assim. Então eu não consigo, Aí a gente mostra ela e outra. Eu ajudo muitas mães, muito mesmo. Eu recebo mensagens diariamente, por exemplo, fiz um vídeo da lavagem nasal dela. Foi um vídeo que eu fiz em 1 minuto, que foi um vídeo real ali. Só coloquei o celular e fiz a lavagem, porque umas amigas perguntaram, pediram, olha, você consegue me ajudar? Porque minha bebê não deixa. A Maria Luísa sempre deixou. Desde o primeiro dia a gente faz nela, desde recém-nascida, e dá certo. E aí, mostrei a seringa que eu usava, mostrei como que era feita. E eu recebi milhares de mensagens. Tipo, gente, essa troca, né? Você me ajudou muito, minha filha não deixava. Eu comecei a usar essa técnica, fazer desse jeito, usar essa seringa, e deu muito certo. Na introdução alimentar agora, gente, eu comecei a oferecer dessa forma pro meu filho e tal, né? Deu certo. Então, eu sinto hoje que eu agrego, tá? Principalmente para as mães. Que legal. Então, existem, né? Comentários sem noção existem. Você passa por isso hoje na internet? Passo e respondo, tá? Se você for lá querer ver um barraquinho, você olha lá nos comentários. É sério? Eu não deixo barato, porque eu acho um absurdo a pessoa perder tempo de ir lá comentar uma abobrinha no sua rede social e deixar por isso mesmo. Então, eu respondo todas as pessoas. E aí, existem, claro, olha, gente, não pode dar... você tem que dar papinha pro teu filho. Gente, dá pro teu, cara. Faz do jeito que você quiser pro teu filho. Ela é minha filha, sabe? As escolhas dela, nós somos orientadas, estudadas, a gente não tira da nossa cabeça, tá? Pra eu ter um filho, inclusive, existe muito planejamento, principalmente sendo uma filha de FIV. Ela não foi um bebê que, né, apareceu, ela é um bebê programado, desde... Planejado completamente. Então, estudo sobre tudo. Todos os passos dela, o que eu posso fazer para estimular ela. Hoje ela é um bebê, foi ontem na pediatra, que é extremamente avançada para a idade dela. Ela faz coisas, né? Ela tá com 8 meses, ela faz coisas de 10, por exemplo, que a médica falou ontem. Então, ela é uma bebê que a gente estimula o tempo inteiro, ela, né? Então, cada um tem sua realidade, cada um faz da maneira que pode, dar o seu melhor pro teu filho, e hoje a gente consegue dar o melhor para ela dessa forma. Que lindo. É legal porque a gente traz tantas dicas, né? A internet tem muito disso e muitas mães querem ouvir outras mães. Tem aquela conexão, aquela identificação, né? De falar, poxa, nossa, eu também quero isso. Nossa, quanto que eu indico a minha pediatra por aí, né? Já até te falei dela também, porque... pra mim é tão maravilhoso, foi tão importante pra mim, poxa, a gente precisa compartilhar coisas boas, né? Então, poxa, eu tô feliz. E o grupo de mães é um grupo unido, né? Eu percebi isso, cara, é um negócio assim que você vira mãe, você vira amiga de pessoas que você nem imaginaria, se aproxima de pessoas, né, que são mães também. É engraçado, a maternidade, ela traz isso, né? Ai, que lindo. Eu tô feliz que você veio aqui hoje. Obrigada. A gente conseguiu compartilhar um pouquinho, né, da sua trajetória. E vocês que estão aí, entrem na rede social para vocês conhecerem a Malu, que é a coisa mais gostosa do mundo. Ela é linda. 2 mães por aí. Ela conta um pouquinho de toda a trajetória dela, da FIV, dessa maternidade real. Eu adoro isso que você faz. E o outro perfil é o quanto custa comer bem. Sim. É só de gastronomia e coisas incríveis. Posta mais sobre restaurantes com área kids, porque é o que eu mais procuro. E eu recebo mensagens diárias sobre isso, sério? né? Sim, lógico, as mães falam. É que assim, por enquanto eu não uso a área kids, né? Por isso que eu acabei não focando nisso, mas em breve eu sei que meu destino é só restaurantes com área Gente, pra kids. mim isso é tão importante. Chega na sexta-feira, meu marido já quer passear no final de semana, ele fala... Procura um restaurante com área kids. Vamos conhecer um outro lugar. Porque a criança não quer ficar ali sentada na mesa, né? E eu tenho 2 meninos, então eles querem brincar. O outro, mesmo sendo mais velho, quer espaço. Eles querem um espaço kids. Então isso é funcional. Fica essa dica pra você. Pode deixar. Gente, obrigada. Quero finalizar mais um episódio desse podcast. Foi muito especial ter você aqui, Fiquei Paulinha. feliz pelo convite. Obrigada. Obrigada. Um beijo pra vocês. Tchau.